Muito boa noite a todos. É um prazer estarmos novamente reunidos para mais uma palestra online da nossa querida Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais esta oportunidade. Hoje teremos a apresentação do nosso querido expositor, senhor José Maria, nos trazendo mais uma lição muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a fé religiosa, sobre a doutrina espírita, que tanto está sendo importante para nos mantermos unidos nesses momentos de dificuldade durante esta pandemia. Estamos todos interligados pela fé e pela doutrina. Esperamos, mais uma vez, estarmos contribuindo para que a palavra do Mestre Jesus chegue até os lares de cada um de nós, para nos mantermos conectados e em paz. Agradecemos mais uma vez a todos que têm colaborado com a campanha do Quilo, trazendo os alimentos não perecíveis até a nossa casa, para que esses alimentos possam chegar às famílias atendidas, que tanto estão necessitando nesse momento dessa ajuda. Muito obrigado a todos. Esperamos estar juntos novamente na próxima semana. Com vocês, então, a palestra do senhor José Maria. Senhoras e senhores, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro, na obscuridade também, o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida de que a fé não pode ser prescrita, ou que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não a fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer. Apenas o dizem com os lábios, não com o coração, pois no mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos. Na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior porque teria de inclinar-se diante dele.
Para algumas pessoas a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente do progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldades que elas são assimiladas, senão talvez evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Uma educação está por fazer. Mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará em outra existência. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos. Porque ela quer impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui raciocínio e livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim na incredulidade, todas as vezes em que não encontrar a posição sistemática e interessada. Bom, nós temos essa belíssima dissertação sobre a fé cega e a fé raciocinada. Então, como nós vimos, a fé cega é aquela fé que se baseia naquilo que foi escrito, se baseia na letra. Quer dizer, se a letra, se o texto religioso, se a doutrina religiosa preconiza a crença em determinadas coisas que habitualmente nem existem, o elemento que é crer, que admite desenvolver em si a fé cega, ele leva em consideração apenas as instruções recebidas do seu ambiente religioso. Então é uma fé que o próprio nome já diz, é uma fé que não busca justificativas para a crença que nós adotamos. É uma fé com base em princípios intuitivos ou filosóficos, simplesmente. É uma fé que há de um dia, cedo ou tarde, se desestabilizar, exatamente porque estamos em evolução, e quando evoluímos, a nossa tendência é aprimorar os conceitos intuitivos, os conceitos filosóficos, na medida em que avançamos em conhecimento, em pesquisa e buscamos a certeza de todas as coisas. Então é inevitável, portanto, esse desequilíbrio da fé cega, que é esta fé que se desenvolveu, por exemplo, no ambiente do cristianismo, desde os tempos primitivos, onde a partir do terceiro século, exatamente no ano 325, em Bitínia, em Niceia, na cidade de Niceia, ocorreram os primeiros grandes acordos religiosos com as mais variadas religiões de todo o mundo, nesse primeiro grande concílio que ocorreu do cristianismo, e se estenderam para além do ano 1870, promovendo, portanto, todas as alterações
que substancializaram o cristianismo, quer dizer, que formalizaram o cristianismo que nós conhecemos hoje, porque seria humanamente impossível que o cristianismo se desenvolvesse tão somente com as orientações recebidas do próprio Cristo a partir da primeira igreja fundada no mundo, no subúrbio da cidade de Jerusalém, na estrada de Jope, que era a Igreja do Caminho. Então, na medida em que o cristianismo foi aumentando em número, na medida em que as massas aderiam às ideias do carpinteiro de Nazaré, surgiu naturalmente os problemas relacionados com o acúmulo de pessoas, com o número de criaturas buscando o mesmo ideal. Se sentia a necessidade de orientações a fim de que determinadas questões fossem solucionadas num ambiente onde muitas criaturas participam. Quer dizer, no início, a essência do cristianismo que foi deixada pelo Cristo era suficiente para atender o grupo reduzido de pessoas. Então, o próprio Cristo previa de que haveriam distorções no ambiente da fé que se desenvolvia com a primeira igreja fundada e com a grande igreja de Antioquia da Síria, que foi a segunda igreja que foi fundada no mundo, onde se instalou o apóstolo Paulo. Portanto, nós temos que observar de que o Cristo deduzia as transformações, as modificações do pensamento do cristianismo, não só por uma questão de ignorância nossa, que estaríamos a interpretar, portanto, os textos do Evangelho com o passar do tempo, de forma absurda e diferente daquilo que corresponde à realidade, mas também pela própria necessidade de se acrescentar informações. Daí que surgiram os grandes filósofos, que eram chamados pais da igreja, que no início do primeiro século já começavam a surgir em Jerusalém, quando surgiam os grandes problemas pelo aumento substancial do número de cristãos. Depois, lá por volta do quarto século, é que surgiram os grandes pais da igreja, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e tantos outros que implementaram no cristianismo a filosofia da antiga Jônia, da antiga Grécia, portanto, formalizando o catolicismo que nós conhecemos hoje com as alterações que foram promovidas a partir daquele primeiro grande concílio ecumênico de Nicéia, no ano 325. Portanto, essa fé cega, ela foi se desenvolvendo durante todo esse tempo, exatamente porque o cristianismo se desenvolvia apenas com as informações deixadas pelo Cristo. Quer dizer, as outras tantas coisas que foram introduzidas ou que foram modificadas no ambiente do cristianismo foram fruto do relacionamento do cristianismo com outras religiões. Os acordos estabelecidos estavam perfeitamente numa análise, digamos, dos costumes do homem ignorante, estavam perfeitamente condizentes com os acontecimentos. E as distorções seriam inevitáveis. Mas a fé do homem permaneceu, a fé cega que permanece no âmbito do cristianismo, do catolicismo, das seitas do cristianismo hoje. Quer dizer, com base na letra, com base nas escrituras, no Evangelho de Jesus, com base em tudo aquilo que foi deixado pelo Cristo, conforme a interpretação mais voltada para o texto, hoje surge ainda substancializada a fé cega que ainda prevalece no ambiente do cristianismo. Agora, como surgiu essa fé? Essa fé que se desenvolve com o tempo, que se transforma e que se modifica na atualidade. Os Espíritos dizem que na medida em que os séculos passam, à medida em que o tempo passa, o homem desenvolve o seu potencial de intuições, o seu potencial intuitivo, e, portanto, ele se liga mais a Deus através do interesse que naturalmente vai surgindo pela relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E muitos homens inteligentes começam a desenvolver o seu raciocínio através do potencial de intuição que surge e acabam desprezando as religiões
Então isso é comum, ocorreu entre Moisés e o Cristo, quando então o politeísmo da época já não satisfazia mais os homens mais inteligentes, mais sensíveis da época, e o Cristo veio no momento preciso, trouxe novas informações que vieram complementar, portanto, aquelas interrogações que se formulavam naturalmente. Depois da volta de Jesus, passaram-se quase o mesmo tempo, praticamente o mesmo tempo, ou um pouco mais de tempo, daquele tempo estabelecido entre Moisés e o Cristo. Ou seja, entre o Cristo e Allan Kardec, nós temos quase aproximadamente 2000 anos, e, portanto, um tempo relativamente igual àquele que havia entre Moisés e o Cristo. Então, o mesmo fenômeno ocorreu. Quando o Cristo chegou, muitos já formulavam suas interrogações. A fé cega, com base naquelas instruções deixadas e dadas, já não era mais suficiente para manter muitos irmãos nossos na ativa no ambiente do cristianismo. E aí veio Kardec nos trazer de uma forma muito interessante os novos atributos de Deus e, portanto, nos trouxe revelações de grande importância entre o mundo espiritual e o mundo físico e a fé que o homem vinha adotando, aquela fé cega, se transforma e se modifica. Portanto, hoje, na medida em que nós estudarmos, nós vamos verificando que a nossa fé se transforma, ela se modifica. Na medida em que absorvemos as informações dessas revelações novas, as informações da espiritualidade, a nossa fé se substancializa para cima, ou seja, a nossa fé, ela cresce, ela se desenvolve de certa maneira que, sem a nossa percepção, em dado momento percebemos que a nossa fé está diferenciada em relação àquela. Mas será que essa fé ainda é suficiente? O nosso caro Emmanuel, quando aborda esse assunto, no livro Pão Nosso, ele faz uma abordagem interessante sobre a fé. Ele diz que atualmente a fé é muito pequena, como o próprio Cristo nos mostra em alguns pontos do seu Evangelho, a pequenez da nossa fé. A fé é de grande importância. Se nós a temos, não é que nós fomos fruto, digamos, o nosso pensamento não é fruto das imposições religiosas, mas sim de um atributo embrionário que Deus deixou em nós. Então nós vamos falar do tempo em que a vida surgiu na Terra, há cerca de 3,5 bilhões de anos, quando então surgiram os três grandes elementos que durante milhões de anos consecutivos conviveram nos mares mornos que surgiram naquela época, que era exatamente a célula viva, o vírus e a bactéria, que é uma evolução da célula, ou seja, uma bactéria primitiva. Então, o princípio inteligente estava se desenvolvendo, aprendendo a construir os seus veículos de manifestação. Mais tarde, constrói o corpo dos animais, onde no reino dos animais ele passa a estagiar, depois passa para o chamado reino nominal, como nós dizemos no Espiritismo, quando atinge a faixa do homem que raciocina, do homem que pensa, e finalmente consegue conquistar o pensamento contínuo e receber o título de homem. Então nós observamos que a religião ela veio a surgir depois de muitos milhões de anos de evolução do homem. Ela veio a surgir em certa época em que o homem, depois de milhões de anos de evolução, já com o antropóide que deu origem ao homem, já mostrava sinais de inteligência. E aí então, quando ele começou a ver entidades espirituais, começou a se comunicar através dos recursos da aura, surge aquilo que os espíritos chamam de mediunidade inicial. Isso há muitos milhões de anos passados, talvez há mais de 5 milhões de anos, quando o homem começa a mostrar a sua inteligência. E aí então começa a haver um intercâmbio mais importante, onde a espiritualidade começa a nos instruir através dos recursos da aura e, portanto, aí se radica a mediunidade inicial. Somente por volta de 40 mil anos no Paleolítico é que surgem os fenômenos que nós conhecemos hoje na casa espírita, os fenômenos mediúnicos, que se iniciaram há cerca de 40 mil anos no Paleolítico, como nós nos referimos, naturalmente através de fenômenos físicos espontâneos, depois os fenômenos físicos provocados através de clarividências,
através de intuições ou de mediunidade de alguns médiuns que surgiram no ambiente das comunidades primitivas dessa época, composta por homens já muito semelhantes, muito parecidos com os homens da atualidade, portanto, homens já bem avançados em relação ao Homo sapiens sapiens, que havia surgido há mais de 100 mil anos, e, portanto, já com características do homem da atualidade. Eu fiz essa referência ao processo de individualização do homem para mostrar de que se hoje nós temos pessoas que dizem eu não acredito em ninguém, em nada, eu não acredito que exista Deus, eu não acredito na espiritualidade, na possibilidade de comunicação do homem após a morte, nem mesmo na sobrevivência do espírito. Então são muitas pessoas que fazem essa afirmação e que não são detentores de crença ou de fé em Deus ou na espiritualidade. Então essas pessoas, segundo o ensinamento dos espíritos, elas estão simplesmente dando demonstrações espontâneas do seu orgulho. Porque todos nós, indistintamente, tivemos a mesma origem. O homem se origina, portanto, desde esses animálculos, ou seja, esses micro-organismos que surgiram há 3,5 bilhões de anos. E quando o antropóide que deu origem ao homem começa a despontar na Terra, dando demonstrações rudimentares da sua inteligência, o que se imagina há cerca de 20 ou 25 milhões de anos, porém há cerca de 5 milhões de anos ele já se exprime com inteligência, se diferenciando do antropóide que deu origem aos macacos. E, portanto, nós temos nessa época já demonstrações de que o homem começa a se comunicar com o mundo espiritual. Ao chegar no Paleolítico, quando ele aprendeu já a se deslocar do corpo físico através do chamado desdobramento, com o sono diário, com a morte e o renascimento, ele aprende a se desligar definitivamente do seu veículo de manifestação, do seu corpo físico. Então, com isso, ele, através desse exercício, ele aprendeu a se desligar do corpo físico. Somente no Paleolítico é que ele se desdobra através do sonho e começa o seu contato com os espíritos, e depois ele passa a se deslocar, ou seja, a se desdobrar do corpo físico no estado de vigília, no estado normal do dia a dia, onde ele se concentra e com a pequena concentração ele consegue a comunicabilidade com os espíritos. Então, nessa época, ele já possui uma vasta experiência no campo da fé. Quer dizer, quando ele começa a sentir que a espiritualidade está lhe instruindo, desde o tempo da formação dos primeiros médios que surgiram, que foram todos nós, aqueles que aderiram à prática do bem, que foi parte da sociedade humana, então ele começa a sentir, a pressentir a presença da espiritualidade. Então, ele começa a desenvolver a sua crença, a sua fé. E no Paleolítico, quando ele começa a ter contato com os efeitos físicos, com a clarividência, com a psicofonia, desse ou daquele médium que vai surgindo e vai se expandindo a crença nos deuses, porque as entidades que se apresentam se intitulam deuses disso ou daquilo, e daí surge a religião primitiva. Quer dizer, a partir dessas afirmações, dessas entidades que surgem, eles começam a desenvolver a sua fé, a sua confiança em Deus ou nos deuses, porque aí teve a origem ao politeísmo, que é uma característica de todas as comunidades, de todos os continentes da Terra. E, portanto, todos nós desenvolvemos a nossa fé a partir dessa época em que nós tínhamos necessariamente, pelo ambiente social em que vivíamos, que nos comunicar, que participar da relação que já existia com o mundo espiritual. E, portanto, foram muitas e muitas reencarnações, através dos milênios, que fizeram que nós viéssemos a desenvolver aquele sentimento embrionário que Deus colocou em nós, que é a fé, aquele atributo. Então ela permanece ainda pequena nos dias atuais. E aquele que diz
que não acredita, aquele que diz que não crê em Deus, aquele que diz que não possui a fé humana, ou seja, o otimismo, que hoje a fé humana se define na sociedade moderna com a palavra otimismo. Na verdade, nada mais é do que a crença em si mesmo. Nós acreditamos que somos capazes de realizar isso ou aquilo. Esta crença se representa aí como a fé humana. E a fé divina, que é essa que nós nos referimos, quando então ela se inicia no exercício do politeísmo, da prática da goecia, ou seja, da magia negra que foi criada nessa época, e da formação das primeiras religiões primitivas, que foram se desenvolvendo até chegarmos no politeísmo mais, digamos, mais intelectualizado do tempo, por exemplo, aqui no Ocidente, dos deuses que viviam no Olimpo, e, portanto, que até hoje é objeto de admiração dos poetas, dos escritores, onde não existe absolutamente nada, nenhuma escritura a respeito, mas se sabe através de notícias que foram se transmitindo de elemento para elemento através das reencarnações. E, portanto, a fé se adquire, a fé é adquirida por qualquer um de nós, e aquele que diz que não possui um pouco de fé é apenas uma demonstração do seu orgulho, que se mostra para todos nós. É isso que nos têm ensinado os Espíritos. E, portanto, a nossa fé ela deve crescer cada vez mais. E como eu havia me referido, quando Emmanuel faz referências à fé lá no livro Pão Nosso, ele diz que haverá uma época na Terra em que todos os pedidos que o homem fizer a Deus serão substancialmente atendidos. Ou seja, e por que na atualidade existem tantas pessoas que dizem que pedem a Deus, pedem ao Cristo, a espiritualidade, pedem isso ou aquilo, e na verdade não recebem absolutamente nada? A verdade é que nós ainda não aprendemos a pedir, não aprendemos a fazer as nossas orações, as nossas preces, as nossas solicitações a Deus. Então, com o estudo do Espiritismo, com o estudo das revelações espíritas, com o aprimoramento na prática evangélica, com a convivência dentro do centro espírita com os nossos irmãos, com aqueles que pensam como nós, na militância no ambiente espírita, na prática do bem, na prática da caridade, que é o elemento essencial da atualidade no desenvolvimento da doutrina espírita, é que nós vamos vagarosamente aprimorando a nossa fé e percebendo que temos uma grande responsabilidade sobre isso, mas que a nossa fé ainda é extremamente pequena, muito pequena, e que não aprendemos ainda a pedir. Mas na medida em que estudarmos, nós vamos percebendo aquilo em que nós seguramente podemos solicitar a Deus e sabemos que após a análise do nosso pedido, da nossa solicitação, nós teremos respostas. Então, como ainda estamos mergulhados um pouco no obscurantismo, nós ainda não visualizamos aquilo que faz parte da lógica, do bom senso, daquilo que devemos pedir aos nossos irmãos. E no futuro a que se refere Emmanuel, naturalmente, nós saberemos pedir. Iremos pedir tão somente aquilo que sabemos que iremos receber. Então, hoje existem muitas coisas de que nós já visualizamos de que não devemos solicitar a Deus. Por exemplo, se um casal que vive muito bem com a sua família, com os seus filhos, e de repente começa um processo de desavença entre os dois. Sabemos que isso não ocorre por acaso, porque as pessoas não se ligam repentinamente uma à outra. Nós estamos ligados àqueles cônjuges com os quais convivemos através das reencarnações por muito tempo. E, portanto, um, de certa maneira, é responsável pela construção da personalidade do outro. Então, estamos vivendo momentos difíceis devido à transferência das emoções, das ocorrências de encarnações anteriores, onde em dado momento, sem um motivo aparente, surge uma discussão e aquilo se avoluma de tal maneira que deixa as pessoas que estão percebendo ou que estão nas proximidades estarrecidos, sem observar um motivo justo para aquilo. Mas nós sabemos que é o teto,
ou seja, o cume dos acontecimentos de maus relacionamentos de vidas passadas, que são arquivados em nossa mente no momento em que essas emoções se transferem, devido a ocorrências semelhantes na atualidade, que provocam, que promovem essa transferência dessas emoções do passado. Então aí se desencadeia algo semelhante e nós damos continuidade àquele processo estagnado em determinado momento de vidas anteriores. Portanto, temos que promover os nossos ajustes e reajustes através das novas encarnações que irão nos possibilitar estarmos juntos. E, portanto, aí nós aprimoramos os nossos sentimentos, desenvolvemos cada vez mais a nossa fé, substancializamos sempre os nossos sentimentos para entender melhor a mensagem do Cristo. Nós temos aqui, após esse item, que é exatamente o item número 8, parábola da figueira seca. Nós sabemos que Jesus, depois de permanecer algum tempo na região de Betânia, não a Betânia onde vivia os seus amigos Marta e Maria, que era irmã de Lázaro, mas sim a outra Betânia, para além Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista. Ele permanecia já por algum tempo antes da sua crucificação, recebe a notícia da morte de Lázaro. Após alguns dias ele retorna, e após a ressurreição de Lázaro, onde a cidade de Jerusalém já está repleta de estrangeiros, aguardando, portanto, com expectativa aquele dia, o início das festas da Páscoa, Jesus faz a entrada triunfal. 2 dias antes, quando ele se dirige a Jerusalém, ele passa nas proximidades da cidade. Lá ele vê uma figueira que está aparentemente com fruto, e eles sentem fome, se aproximam e verificam de que não há frutos. E aí Jesus simplesmente diz: nunca jamais coma alguém fruto de ti, para sempre. E no dia seguinte, quando retornavam, eles percebem que a figueira está seca até as raízes. É alertado por Pedro, é noticiado ao Cristo de que a figueira que ele havia amaldiçoado estava seca até mesmo as suas raízes. Então hoje nós temos aí o próprio Cristo em seguida diz o seguinte: tende fé em Deus, em verdade afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé no que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Ou seja, ele compara as montanhas de dificuldades, de problemas que podem ser solucionadas se nós tivermos fé suficiente, fé humana, fé em Deus, ou seja, a fé humana e a fé divina, para acreditarmos que somos capazes de buscar e encontrar as soluções desses problemas. E, portanto, o Emmanuel, como eu havia falado, diz que a nossa fé é muito pequena, mas ela tende a se desenvolver cada vez mais. Na medida em que ela se desenvolver, nós iremos entender melhor de que a nossa fé atual na humanidade é muito frágil. Às vezes passamos muito tempo trabalhando, produzindo, fazendo bem, aquilo que nos ensina o próprio Allan Kardec, através da codificação, praticamos a caridade e nos sentimos felizes, protegidos pela espiritualidade e até afirmamos a nossa fé, buscamos a afirmação constante da nossa fé. E repentinamente ocorre algo que vem ocorrendo com muitas criaturas, em dado momento ocorre conosco. E aí verificamos, nós mesmos seremos capazes de verificar a impotência, portanto, nossa em função da nossa pequena fé. E a nossa fé é extremamente frágil. Então, todos nós temos que admitir isso, de que a fé é algo muito interessante e bastante, é algo bastante interessante para cada um de nós como cristão, e ela tende a crescer muito. A nossa fé é muito pequena, de todos nós. E um acontecimento como esse pode fazer com que venhamos a ter consciência
de que aquela busca constante da afirmação da nossa fé, do nosso merecimento, ela cai por terra e verificamos que somos extremamente frágeis em nossa fé. Portanto, cada um de nós deve desenvolver a sua fé, a sua confiança em Deus, através das provações que nós enfrentamos. Essas provações, na medida em que elas são vencidas, essas crises, à medida em que são vencidas, sem reclamações, sem incompreensões, na medida em que são aceitas com resignação, nós vamos não somente adquirindo crédito espiritual, não somente iremos aliviar a nossa consciência do complexo de culpa que desenvolvemos pelos nossos erros, mas iremos também substancializar cada vez mais, aumentar cada vez mais a nossa fé raciocinada, a nossa compreensão para com a atuação divina em nossas vidas. Todas as revelações da doutrina espírita nos possibilitam compreender e estabelecer a relação que existe entre o mecanismo das nossas ações íntimas, a produção do pensamento, a produção do eletromagnetismo, a relação que existe do eletromagnetismo com o nosso próprio organismo físico, espiritual e, consequentemente, quando encarnados, o organismo físico. Então nós vamos vagarosamente com todas essas revelações, começando a enxergar essa grandiosa relação que existe entre a mente e o corpo, entre a nossa mente e a própria natureza, aquilo que nos cerca, os reinos da natureza, as energias que incidem sobre o homem, sobre a terra, e verificamos que estamos ligados a tudo que existe, a tudo aquilo que Deus criou no meio em que possibilita, portanto, a nossa individuação e a nossa evolução espiritual para ganharmos as regiões que foram destinadas a cada um de nós. Hoje os Espíritos nos ensinam de que temos que nos desapegar não somente dos recursos materiais, como o dinheiro, como os bens da sociedade humana, mas nos desvincular definitivamente do próprio planeta, a fim de que possamos nos deslocar para as regiões que são reservadas ao espírito, porque todo espírito se desenvolve no ambiente entre a Terra e o mundo espiritual, entre o planeta a que ele se destinou e o mundo dos espíritos. Portanto, na medida em que ele vai se individualizando, vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a sua fé, a sua confiança em Deus, vai desenvolvendo os seus atributos semelhantes à fé que foram criados e colocados em nós por Deus, e cada um de nós tendo um arquétipo, ou seja, um projeto para nos aproximar de Deus, da divindade, ele irá então começar a enxergar a necessidade de se desvincular do mundo, se desvincular dos bens materiais, nos desvincularmos dos fluidos da terra e, portanto, merecermos, através da prática do bem, através da caridade que é ensinada por Jesus, merecermos as regiões espirituais destinadas a todos os espíritos que buscam a sua própria evolução através do conhecimento e através dos seus próprios esforços. Muito obrigado a todos e até a próxima.